Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. A todos, muito bom dia, gratos pela preferência que nos dá. Cá estamos nós para mais uma edição do Raio X. A mulher cabo-verdiana deve optar entre a família e carreira profissional ou as pode realizar em simultâneo. As salas de aleitamento e a instalação de creches nas proximidades do local de trabalho são suficientes? A construção de uma carreira implica obrigatoriamente o adiamento da maternidade? São algumas das questões cujas respostas tentaremos encontrar hoje. Participam connosco neste painel Delmira Sousa Veiga, que é gestora e advogada, gestora uma carreira anterior e agora começa uma nova carreira de advogada. Vera Figueiredo, já nossa conhecida, para além de ciclista, é Relações Públicas e trabalha na Provedoria de Justiça. Está cá connosco nos estúdios aqui na Praia. Helena Ferreira, advogada, presidente da Associação das Mulheres Juristas e que se ocupa muito dos casos VBG, está cá nos estúdios connosco. Agradecemos também. Temos Tomi Melo, que é biólogo e cofundador da Biosfera. A Biosfera é uma organização ambientalista que está rodeada de mulheres investigadoras que também têm filhos e às vezes até temos de aguardar que os filhos durmam para que possamos fazer uma entrevista de vez em quando. É este o nosso painel. Os telefones 260 52 35 250 96 25 56 596 25 56 é um número WhatsApp que permite também a sua participação. Quando publicamos ontem o teor deste programa e os convidados enviaram-nos uma mensagem dizendo que neste painel estava a faltar dois tipos de mulheres, uma que opta por ficar em casa e outra que não tem filhos por opção, mas há aquelas também que, querendo ter filhos, não os podem ter. É este o nosso painel, nós agradecemos a vossa participação. Vamos começar por Vera Figueiredo. Quando recebeu o nosso convite, o que é que pensou? Bom dia aos ouvintes lá em casa e obrigada pela oportunidade, Júlio, de estar aqui e falar sobre esse tema. Quando me ligaste a falar sobre isso, eu disse, bom, lá vem o Júlio a provocar-me, né? Como disseste, já sou meio conhecida da casa, mas também é uma oportunidade. Eu vi simplesmente, principalmente como uma oportunidade de falar, talvez não só da minha experiência, mas também da experiência de outras mulheres que são mães e que têm carreira. Mãe e tem carreira, não é? Sim. Depois vai-me dizer se a carreira foi em paralelo com a maternidade. Helena Ferreira está aqui nos estúdios, muito bom dia. Tem muito para contar, não é? Muito bom dia, obrigada pelo convite. Também saúdo todos os ouvintes que estão neste momento a nos ouvir. Há muitas histórias. Tomi Melo participa connosco a partir dos estúdios do Mindelo. Muito bom dia. Como é que é gerir a Biosfera quando uma investigadora tem filhos e não consegue ir, por exemplo, a Santa Luzia? Olá, Júlio, bom dia. E bom dia também aos ouvintes e aos outros participantes. Sim, é de facto algo que costuma acontecer dentro da Biosfera e temos criado condições para que isso não seja um empecilho na carreira dessas investigadoras que optam por fazer esse trabalho, que às vezes têm que estar afastadas durante muito tempo, numa ilha deserta, por exemplo, e temos que criar condições para que, quando sejam mães, que o seu trabalho continue a render, que elas continuem a contribuir para a organização e para os seus objetivos. Quer dizer que não têm que empurrar a maternidade para consolidar a carreira profissional e depois ter filhos, não é? De
forma alguma, é preciso realmente criar condições para adaptar e para que continuemos a usufruir da mais-valia dessas mulheres. Nós agradecemos profundamente ao Tomi Melo por ter encontrado tempo e disponibilidade, né? Hoje era o turno de cuidar dos filhos, não é? Exatamente, portanto esse fim de semana as pequeninas estão comigo, mas lá consegui arranjar uma forma, porque acho que o tema realmente é um tema que precisa ser mais debatido, é preciso ouvir mais ideias. Esse nosso Cabo Verde realmente tem falta de que esse tema seja mais abordado de forma desconstruída e de forma a que outras pessoas consigam trazer aqui para esses fóruns as suas experiências. Delmira Sousa Veiga teve muito bom dia, está a ouvir-me bem, não é? Bom dia, sim, estou teve uma carreira de gestora e depois empurrou, pelas informações que eu tenho, a maternidade lá para depois de 30 e depois, afinal, aquela carreira que tinha não deixou de se rever nela e resolve dar início a uma nova carreira. Está a iniciar agora a carreira de advogada, depois de muito tempo ir para a universidade, ao mesmo tempo que tinha de ajudar, tinha de cuidar dos filhos. Como é que é isso? Como é que é essa conciliação? Bom dia, Júlio, bom dia aos participantes e também aos ouvintes. Bem, efetivamente, logo no início, o meu foco foi a carreira, não é? Estruturei a minha vida em função dessa carreira, fui adiando mais ou menos a questão da maternidade e só fui mãe aos 32 anos. Entretanto, tinha uma carreira mais ou menos de uma década e meia em gestão. Chegou aquela altura em que questionei se realmente valia a pena e foi então aí que decidi literalmente jogar tudo ao alto e iniciar uma nova carreira, que significou estar 4 anos num Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais a licenciar Direito e iniciei uma nova carreira neste momento como advogada. Como é que foi possível? Com uma rede de apoio, foi fundamental. O meu parceiro, marido, pai dos meus filhos, foi fundamental para que eu conseguisse, porque era mãe de 2 filhos pequeninos, e não foi fácil, claro está. Muitas barreiras, muitos questionamentos também por parte da sociedade. Primeiro, na primeira fase, porque eu com 30 anos, digamos, com uma excelente posição dentro de uma empresa, com casa, com tudo, supostamente, né, segundo a sociedade, e faltava-me o filho. E toda a gente me questionava e cobrava isto. Depois, porque eu também, mais uma vez, com uma carreira uma excelente carreira, porque deitar tudo ao alto e enveredar por um novo caminho? Realmente foi muito desafiante. Nós agradecemos por essas primeiras impressões. O meu papel aqui é mediar o debate para que não haja situações de facto. Eu espero que não aconteça. Quem é que me ajuda a introduzir de facto para que comecemos o programa? Tomi Melo, Helena Ferreira, Vera Figueiredo ou Delmira Sousa Veiga, que acabou de falar agora. Tomi Melo, o único homem nesse painel, não é? As senhoras entendem que tu deves começar realmente as hostilidades. Para já sinto-me honrado em ser convidado para um painel com esse tema. Espero que consiga trazer, dentro da experiência que tenho como pai, como cofundador de uma ONG que trabalhamos muitas vezes em situações em que muitos poderiam dizer que seriam situações que deviam ser desenvolvidas apenas por homens, não é? Portanto, trabalhos em ilhas desertas, em que é preciso carregar peso, é preciso andar muitas horas debaixo do sol, é preciso, ao fundo, um trabalho que exige do físico, mas que, muito pelo contrário daquilo que se possa imaginar, é
e muito bem desempenhado também por mulheres. Isso falando dos trabalhos de campo. Obviamente que no escritório não existe nenhum tipo de trabalho que possa ser efetuado por um homem e que não por uma mulher ou vice-versa, e portanto as igualdades têm que estar ali presentes e todos devem manifestar aquilo que conseguem fazer. Não é pelo sexo, mas sim, existem pessoas que têm mais capacidade para umas coisas e para outras, e isso não tem nada a ver com o sexo, isso tem a ver com a capacidade de cada pessoa. E isso é espelhado naquilo que a biosfera tem desenvolvido ao longo dos anos. Um homem também tem de fazer opções entre família e carreira profissional, não é uma questão, ou o homem está com uma situação muito mais fácil? É assim, infelizmente, a partilha do cuidado parental em Cabo Verde não é igualitária. E isso deveria ser modificado. Mesmo no caso das licenças de maternidade, o cuidado parental deveria ser, porque uma mulher tem que ficar às vezes 3, 4 meses, porque não, a mulher tem que ficar em casa, tem que amamentar e etc. Hoje em dia isso já não faz sentido, existem máquinas para extração de leite, esse leite pode ficar armazenado, existem fórmulas e, portanto, hoje em dia praticamente já não existe a necessidade de haver essa partilha. As mulheres devem ter as mesmas oportunidades para não perderem a chance de evoluir a nível profissional por causa desses obstáculos que antigamente eram obstáculos e que hoje em dia já não faz sentido nenhum. Ou seja, o que é que estás a dizer-me que isso deveria ser partilhado, não é? Deveria sim ser partilhado, portanto a criança foi concebida de forma partilhada, muitas vezes, e portanto o cuidado também deveria ser partilhado, e isso deveria ser salvaguardado também pelas leis. Pois, isso é uma questão que deveremos abordar, que poderemos abordar um pouco mais à frente. Eu estou aqui a ver a Vera querer falar, não é? Olha, é assim, Tommy Melo, eu lembro da primeira vez que houve um acampamento no Ilhéu Raso, por causa das Cagarras, e no grupo foi uma mulher que era da Direção-Geral do Ambiente na altura. Foi a primeira vez e foi a primeira mulher a ir lá passar 15 dias. E indo naquilo que a sociedade nos cobra, eu lembro que o responsável da área do ambiente, o responsável máximo, que o ministro na altura, perguntou à mulher se ela tinha pedido autorização ao marido para ir nesse acampamento com os homens, e quando ela disse que sim, ele disse que o marido era moderno, né? Isso foi em 2008, se não me engano. Não temos tanto tempo assim, não foi no século passado. Concordo com o Tommy Melo quando ele diz da questão da partilha do cuidado parental. Eu fui mãe aos 30 anos. Minha rede de apoio foi o meu irmão, só, porque eu sou de outra ilha, não tenho aqui, era o único familiar mais próximo, e alguns amigos próximos. Não foi fácil ficar os dois meses na altura que era da licença maternidade e depois deixar o filho com uma pessoa completamente desconhecida, e que foi um anjo da guarda, né? Porque eu tive a sorte de ter conseguido uma babá que ficou comigo durante 14 anos e é praticamente a segunda mãe da minha filha. E o homem, eu vendo na experiência, nas vivências da rede de amizade, eu vejo como o homem, o pai, é tido como algo à parte quando se diz respeito à maternidade. E sim, as oportunidades, a partilha do cuidado parental deve ser igualitário. Eu defendo sim que o homem tem direito à licença paternidade, porque eu já estou cansada de ver a sociedade a tratar os homens como crianças. Já tem 10 dias. Pois, mas 10 dias
Sabe o que é que acontece naqueles primeiros 10 dias pós-parto? Ela pode falar, a Delmira pode falar. Eu não sei se o Tommy esteve lá durante os primeiros 10 dias. Né? Estive sempre. Então, aqueles primeiros 15 dias são do pior. E depois, quando começa a melhorar, o homem, neste momento, volta para o trabalho. Se a mulher não tem uma rede de apoio, é uma estafa. Hoje, 18 anos depois, eu vejo que foi uma estafa. É estafante. Sobrevivemos. Né? Pois é, sobrevivemos. Né? E isso não é levado em consideração, porque a gravidez realmente não é doença, mas é algo que requer muito do psicológico, do emocional e do físico da mulher. A maternidade também não é doença, apesar que eu acho que as mulheres que fazem cesariana são muito valentes, porque o pós-cesárea não é fácil, né? E pronto, por agora é isso, antes de entrarmos mais... de toda forma, tem que ser possível conciliar as duas coisas, não é? Família e carreira profissional? É possível equilibrar, sim, com rede de apoio. Quando eu digo rede de apoio, pode ser marido, irmãos, avó, amigo, vizinho, o pessoal do trabalho, os chefes, os líderes, os responsáveis dos recursos humanos dos serviços, porque é horrível ter que mentir, dizer que perdeu o autocarro, ou sentir vergonha de dizer, olha, eu cheguei atrasada porque a minha filha está cheia de febre, ou porque eu passei a madrugada com a minha filha no banco de urgência e dormi um pouquinho mais, perdi a hora, mas sempre a inventar que cria-se sempre uma desculpa, porque ou se tem carro é porque o pneu furou, a bateria foi abaixo, ou perdi o autocarro, ou seja, não deveríamos ter essa necessidade de criar uma desculpa para justificar que não chegou a trabalhar a tempo, que estava a cuidar do filho. Júlio, não sei se tenho a chance de... Tens sempre a chance, todas as vias estão abertas. Vera, o que estava a dizer que pronto, o marido pode não fazer parte da rede de apoio, eu acho que começamos para já a errar ali. O marido não faz parte da rede do apoio, o marido faz parte do grupo parental. Não, é? sim, sem dúvida. E ele deve ser visto como tal, né? E realmente a conexão entre o homem e o filho ou filha deve começar desde do primeiro dia e não se deve perder nunca mais. Não, sem dúvida. E essa conexão deve estar ali e é muito importante para a relação entre o próprio pai e a própria criança, mesmo desde os primeiros dias. E, portanto, o homem deve ser visto como a pessoa que está ali no pacote. Portanto, ele nem deve ser nomeado como uma pessoa que faz parte do apoio. Não, ele não é parte do apoio, ele tem que estar ali. Né? Ou pelo menos deveria, e é essa consciência que temos que começar a ter. Delmira Veiga está na rampa de lançamento. Espera um pouco, Helena Ferreira. Delmira, a via está aberta. Está bem, obrigada, Júlio. Plenamente de acordo com o Tommy. Eu acho que abordar a maternidade é necessariamente abordar a questão da mãe, a questão do pai, a questão da rede de apoio e a questão da sociedade, onde se pode inserir também a entidade empregadora. Falando da mãe, nós também, uma vez que nós somos frutos da sociedade onde nós nascemos, não é? Eu acredito que até mesmo, fruto da nossa educação, há muita coisa que nós deixamos de fazer, nomeadamente o pedir ajuda, porque achamos que fomos criados que a mãe tem de fazer tudo. Vou contar uma pequena história. No meu segundo filho, na maternidade onde eu fui ter o meu segundo filho, tinha a opção de deixar o bebê na enfermaria enquanto a mãe descansava. À noite, como o parto tinha sido à tarde, deram-me esta possibilidade. Eu disse assim,
Não, imagina, mandar o meu filho, não. Mas eu estava cansada. E eu tive que parar e pensar e dizer assim, não, se ele for para eu me descansar, eu não estou a ser uma mamãe. E na altura, o mesmo pai disse-me assim, não, precisas descansar. Eles levam, depois trazem e assim consegues descansar e é bom para toda a gente. E lá mandei o filhote descansar. E eu também. Quando trouxeram logo de manhã, o pai, entretanto, tratou do filho, a enfermeira chegou no quarto e disse assim, então ele já fez as primeiras necessidades fisiológicas? Sim. Como é que está? Eu pergunto ao pai. Passado um tempo, vieram dizer, é hora do banhinho. Quem vai dar banhinho? Vamos dar banhinho ao filhote? E vai o pai. E eu consegui ver na cara da enfermeira olhar para mim, tipo assim, mas que mãe és tu? Eu, no início, aquilo incomodou-me, mas depois eu disse assim, mas por que não? Ele é parte. Como o Tommy disse, ele não faz parte da rede de apoio. Ele é parte, como mãe. Não pode amamentar, mas pode fazer as outras coisas. Segundo, muitas vezes nós, como mãe, partimos do princípio que o pai sabe o que fazer e só ele não está a fazer porque não quer. Eu acho que muitas vezes nós temos que ultrapassar esta coisa e pedir ajuda e dizer assim, olha, preciso que me faças isso, porque no início às vezes é necessário dar o empurrão, até mesmo para criar essa tal conexão com os filhos. Eles foram criados também, eles também são fruto dessa sociedade, foram criados em que tudo tem que ser feito pela mãe. Então a mãe também tem este papel de tentar trazer o pai para junto da criança. Falando da sociedade, das leis, eu já percebi que vai ter este tópico vai um bocadinho mais à frente, mas é necessário. Mas para a sociedade tomar consciência disso, é necessário que as mães percam o medo e dizer que têm vergonha que, olha, eu não fui trabalhar porque o meu filho está doente. Eu não me senti, o meu filho não me deixou dormir a noite toda, então eu não consegui me levantar. Porque quando nós enfrentamos este medo do julgamento, acabamos também por provocar um certo desconforto. E este desconforto, quiçá, nos poderá levar a mudar não só a nós, o nosso relacionamento connosco mesmo como mães, mas também a própria sociedade. E por isso eu penso que, ao se abordar a maternidade e a carreira, necessariamente nós temos que abordar estes três pilares. É a mãe, quatro, né? A mãe, o pai, a rede de apoio e a própria sociedade. É isto, gente. Muito bem. Helena Ferreira. Bom, eu também quero aproveitar nesta da sociedade aqui e reforçar ou então trazer à reflexão esses estereótipos que infelizmente ainda temos da mãe ideal e da profissional ideal. A sociedade espera da mãe sempre disponível, sempre não só fisicamente, mas também emocionalmente, para os filhos, para as necessidades da família, mas ao mesmo tempo cobra também a profissional ideal. Aquela que demonstra total dedicação ao trabalho, chega sempre no horário, não usa como desculpa os filhos. Cheguei atrasada, como bem dizia a Vera, e também aqui já foi referido pela Edmira e pelo Tom, não chego atrasada porque eu estive com o meu filho, afinal eu tenho que sair mais cedo porque vou buscar a escola, e isso é obviamente que quando conjugado e numa cobrança tão exaustiva, gera culpa, gera exaustão à mãe, uma exaustão emocional, uma ideia de que eu não sou suficiente, que eu não sou capaz, que eu sou incompetente. É preciso trabalhar esses aspectos, é preciso demonstrar que nós só vamos conseguir conciliar a carreira e a maternidade, sim, com esta rede de apoio, com o pai presente. Isto não significa que, ainda que os casais se separem, esta presença também deve ser separada, porque o que nós vemos muitas vezes são homens que separam da mulher, separam do filho ou da filha. E esta cobrança de uma mãe ideal ou de uma profissional ideal, sem ter em conta que é impossível, torna as coisas mais difíceis, tanto para a mãe, para o filho
e também para o próprio ambiente laboral. E não é raro vermos quando há uma entrevista de trabalho ou quando há uma candidatura para uma formação, para um trabalho de campo, para qualquer tipo de outra ação, é comum a mãe dizer: eu tenho 3, 4 filhos, vamos ver aqui como é que a gente analisa isto, vamos ter que ponderar, vamos ter que refletir. Mas o contrário não se vê. O homem chega e diz: eu tenho 9 filhos, embora às vezes com mães diferentes, e ninguém quer saber se, esse homem tem 9 filhos, já pensou quantas vezes que a escola poderá chamar, já pensou quantas vezes que ele terá que se ausentar para estar no hospital, já pensou quantas vezes ele terá que ficar em casa para cuidar da criança? Não, isto não é ponderado, nem é objeto de reflexão. Portanto, eu acho que são estereótipos que nós temos que analisar e temos que trabalhar. Eu concordo com a Edmira que a mãe também tem o seu papel de somos frutos dessa sociedade, tem o seu papel de começar a educar para a mudança de comportamento, para o envolvimento, para permitir, entre aspas, aqui a maior participação do pai na vida da criança desde o nascimento e em todas as etapas. Há questões biológicas que nós podemos ressaltar, mas quem amamenta é a mãe, por exemplo. Sim, é a mãe. Mas há outras formas também que o pai participa igual. O filho não se resume à amamentação. Há o banho, há o pôr a dormir, que não dorme nunca durante a noite, nos primeiros meses, e há o levar ao hospital, há o levar ao PMI, há uma série de outras atividades que o pai deve estar presente, o pai deve participar, o pai deve também propor soluções, porque a mãe também não sabe. Atenção, a mãe da primeira viagem não sabe. A gente está lá com medo, está lá com receio. Agora chorou. Chorou por quê? Eu já amamentei, já dei banho, já fiz isso, já fiz aquilo, e agora? A criança foi para a escola, estava bem em casa, foi para a escola chamou, está doente, está com febre, mas porquê? O que é que aconteceu? A mãe também não sabe. E é com esta mesma criatividade que a mãe vai descobrindo o que está a passar com o filho, que também o pai deve estar presente para também propor, para também a participar e para também fazer. Não é só dizer faz isso, faz aquilo, mas não faz, e pôr a mão na massa, né? Mas por outro lado também na entidade empregadora, nós vamos ter que trazer a entidade empregadora aqui ao debate. É preciso criar esta cultura de maternidade e paternidade. A mãe, uma mulher que é mãe e um pai e um homem que é pai têm outras responsabilidades acrescidas que não são só as do mercado de trabalho, que não são só a profissão e que não são só o local de trabalho. O empregador deve ter esta consciência de que em algum momento do dia esta mãe e este pai terá que ligar para casa para saber como é que o filho está, se saiu da escola, se chegou, não chegou, se tem trabalho de casa, já foi fazer isto, já foi fazer aquilo. Tem que ter esta consciência de que em determinado momento a mãe vai se ausentar, sim. Em determinado momento o pai vai se ausentar, sim, e é para cuidar do filho. Dentro desse período da amamentação ou depois? Depois. O filho não é só o momento de amamentação, e quando tiver 2 anos, 3 anos, 5, 8, 10, 12, 15, até os 18, o filho continua filho. E, portanto, as preocupações e as atividades do dia-a-dia continuam continuam a correr. E o pai e a mãe, em algum momento, vão ser chamados. Portanto, a entidade empregadora deverá, sim, ter esta flexibilidade, ter esta consciência. Nós sabemos que na pequena infância as mães têm o período de amamentação. Durante a gravidez, a mulher tem também a flexibilidade para ir às consultas, aos exames médicos. Tudo isto é um ganho e isto deve ser também aqui reforçado como ganho no quadro jurídico-legal, mas há o dia-a-dia de que envolve o cuidado. E o cuidado não é deixar com a babá ou com a empregada. O que estás a dizer é que as entidades patronais, privadas ou públicas, devem ter mais maleabilidade?
Exatamente, devem ter mais flexibilidade de que o ser humano, o profissional que está ali a trabalhar, não é uma ilha, não está isolado. Ou seja, a partir do momento que entra no trabalho, ok, vamos esquecer que tem filho, vamos esquecer que tem uma família, vamos esquecer, não vai acontecer nada durante todo o dia. Vai acontecer. As vias estão todas abertas. Delmira, que está a começar um longo fim de semana, também está a querer falar. Não, eu acho que o Tommy tinha pedido primeiro, penso eu. Não, pode avançar. Posso avançar. Quando a Helena fala também da questão o cuidar do filho não esgota durante o período da amamentação. Muitas vezes as entidades empregadoras olham para as mulheres no sentido de se eu voltar a contratar mulheres, já começam a pensar no tal absentismo por causa da maternidade. Mas muitas vezes, e isso muito depois deste período da amamentação, o filho adoece, como a Helena disse, mas geralmente é a mãe que é chamada a mãe muitas vezes assume este papel de eu é que tenho que levar para a consulta, então eu vou faltar, o filho está internado no hospital, é a mãe que vai para o hospital quando não devia ser assim. Ou seja, a entidade patronal, ao contratar uma mulher que tem filhos, não deve pensar que já sei que se tem filhos pequeninos, já sei que quando o filho adoecer ela não vem trabalhar, mas se realmente o pai for parte desta equação, é pensar que se o filho vai estar internado num hospital, se o filho precisa de ir a uma consulta, a entidade patronal também tem de olhar para o pai e dizer assim, ele também é pai de filhos menores. E o filho pode precisar do pai. Ou seja, o absentismo não pode ser feito só analisar isto só à volta da mãe. E isto passa também por uma maior consciência da parte do pai. E eu acredito que atualmente há mais consciência, porque eu tenho amigos em que eu vejo esta preocupação em fazer parte da vida dos filhos, mesmo não estando casados ou coabitando com a mãe, mas tentando fazer parte da vida dos filhos, no sentido de estar presente, levar para a consulta quando for necessário. O filho precisa de ir para qualquer outro sítio e predispor-se também a acompanhar e não deixar esta carga sobre a mãe, porque muitas vezes é este pensamento da entidade empregadora que acaba por criar nas mulheres esta sensação de que é necessário pensar primeiro na carreira e só depois adiar a maternidade, quando se pensa assim, não é? Em adiar a maternidade por causa da carreira, porque necessariamente, como a Helena também aqui já disse, há essa figura que também temos que ser um bom profissional e saber separar a mãe que é em nós e a profissional que está ali a dar o máximo que pode. E às vezes o máximo que se pode dar num dia não é o 90% que nós demos ontem, é o 50%, porque nós todos somos humanos e é necessário pensar nisso. Já há um ganho em termos legais da questão da licença da paternidade, porque eu lembro-me que quando eu tive os meus filhos eram 8 dias e eram faltas justificadas, uma coisa que e eu questionei na altura porque é que os pais tinham o direito, vírgula, né? Podiam faltar durante 8 dias, que estas faltas eram justificadas. E uma das respostas que obtive é que não, é porque se nós formos fazer isso, imagina, os homens têm tantos outros filhos com outras mulheres, o que é que seria então da entidade empregadora? Ainda bem que esta mentalidade está a mudar, ainda bem também que as entidades empregadoras estão a mudar, porque já se vê essa preocupação e eu congratulo a Biosfera por ter este pensamento
pró-mulher e pró-maternidade, no sentido de dar-lhes opções, dar-lhes mais oportunidades de forma a planear corretamente o seu dia-a-dia, conciliando a carreira e o facto de serem mãe. Como eu estava a dizer, as entidades empregadoras neste momento já estão preocupadas com os colaboradores, algumas, como sendo uma pessoa, como utilizando uma palavra que gosto muito é ver a pessoa de uma forma holística. Não é só o trabalhador que chega dali às 8, mas é um trabalhador que é pai ou que é mãe, tem os seus problemas e deixou pura e simplesmente ser apenas uma força de trabalho. As entidades já estão a tomar consciência que a produtividade também advém e é condicionada pela forma como o trabalhador se sente. Eu aproveito aqui para fazer um parênteses e introduzir a seguinte questão. Recebi há tempos uma mensagem de um pai que tomou férias para dar assistência à mulher que estava grávida e de repente nasce o filho em plenas férias. E ele disse-me que não conseguiu vencer a máquina da burocracia, a empresa não aceitou que ele adicionasse mais 10 dias ao período de férias e nem conseguiu o apoio da Inspeção Geral do Trabalho, em que ficamos. Aqui temos a própria Delmira na advocacia e Helena Ferreira também, não é? Delmira, vais tu ou foi o primeiro? Eu que não sou jurista vou primeiro. Okay. Eu acho que é assim, estando de férias, ficas doente, tens a possibilidade de suspender as férias e tomar a baixa, né? Porque estás doente. Acredito por maioria de razão, se o homem, neste caso o homem está de férias, o filho nasce e ele tem direito aos 10 dias. Quando a minha filha nasceu eram 3 dias de faltas justificadas, eram somente 3 dias, tá? Há quase 19 anos. Então, como dizia, por maioria de razão, estando ele, isso é uma não jurista a interpretar a lei, estando ele de férias, nasce o filho, tem direito aos 10 dias de licença paternidade, suspende-se ou suspende as férias e ele toma os 10 dias ou acrescenta-se ao período de férias, não sei. Vocês, as juristas... O princípio é este, Vera. Eu sempre digo que cada caso é um caso, às vezes há sempre particularidades que é preciso ver e saber porque é que tomaram as decisões num sentido oposto, mas a maternidade, assim como as mães também têm 2 semanas antes do parto para o início da licença maternidade, também com o nascimento do filho, com a aprovação da legislação, o pai passa a gozar também desta licença. Portanto, se está em férias, nós não calculamos, nós nunca sabemos quando é que o filho nasce exatamente. A gente prevê o parto. Com o nascimento do filho, há como provar que o filho nasceu em determinada data, pela certidão de nascimento, e a partir desta data já é possível, sim, o pai dar início ao uso da licença. Mas, como eu disse, é preciso ver a fundo o que é que aconteceu, porque é que, inclusivamente, a Inspeção Geral do Trabalho não reconhece ou não vê neste sentido a situação mais particularizada. Foi só uma parte, não é motivo, não é uma questão para este debate. O Tommy Melo está à espera. Agora que eu estou a entender porque é que o Tommy Melo é embaixador do primeiro fórum que vai acontecer na próxima semana, Mulher e Desenvolvimento. Um dos muitos. Não sou sozinho, ainda bem. Gostaria só de voltar um bocadinho atrás, quando estavam a referir a parte cultural, que é preciso ter aqui ter a noção de que existe uma desvalorização do trabalho de cuidado, não é? Não é cingir apenas as crianças, aos filhos, portanto, as responsabilidades por crianças, por idosos, tarefas domésticas, recai de uma forma desproporcional nas mulheres, na nossa sociedade, não é? E, portanto, realmente temos que ver isso com uma visão realmente mais ampla. Não é só realmente os filhos, portanto, a mulher realmente é vista como
sendo ela a detentora desses cuidados, não é? E isso realmente é algo que tem que mudar. Falando um bocadinho da questão de trabalho, obviamente que entidades patronais, principalmente privados, eles têm objetivos a cumprir, objetivos de produtividade, por exemplo. E às vezes é-lhes um bocadinho complicado, digamos assim, gerir esse tipo de situações e, portanto, eu penso que também o Estado tem um papel muito importante, não é? Portanto, criar incentivos fiscais para empresas que ofereçam flexibilidade horária para mães e pais, por exemplo, portanto, seria uma forma de auxiliar as entidades privadas a criar as condições necessárias para melhor acolher esse tipo de situação e esses cuidados que são necessários, não é? Portanto, às vezes, não é só, às vezes, olhar para a entidade privada, porque eles têm objetivos, às vezes, para cumprir e, às vezes, é-lhes complicado. Portanto, é preciso realmente criar condições para que essas próprias entidades privadas consigam, de alguma forma, chegar nos objetivos que todos queremos, não é? Portanto, que é preciso ter esse maior cuidado. Tommy Melo, na preparação deste programa e nas diversas conversas, uma das questões abordadas é que é preciso introduzir em Cabo Verde uma nova profissão e devidamente regulamentada, que é babá. Sim, eu acho que é um nicho que ainda não está explorado em Cabo Verde, pelo menos que eu saiba. Eu sempre preciso de uma babá, é uma chatice, e eu sei de muitos colegas e amigas que também têm o mesmo problema. Portanto, é um nicho de mercado que sim, que penso que deverá surgir. Em alguns países, nomeadamente europeus, babá, dar uma oportunidade a uma universitária de ser babá por 2 horas ou 3 horas ou num fim de semana é uma fonte de rendimento. Exatamente. E olha, por exemplo, aqui em São Vicente ou mesmo na praia, que tem polos de cursos superiores, eu penso que poderia fazer a diferença a muitos estudantes, não é? Obviamente que é preciso ter o cuidado de que esses estudantes deveriam ter algum tipo de uma pequena formação, não é? De cuidados básicos, porque obviamente muitos deles não são pais, mas que deveria ser criado essa estrutura, que seria mais uma estrutura de apoio e que está a deixar falta, e porque não, sim, é um nicho de negócio que ainda está a ser desaproveitado aqui em Cabo Verde. E poderia evitar uma grande dor de cabeça ao próprio Ministério da Educação, que está aqui às voltas para ver se introduz uma nova vaga de bolsas de estudo, já com outros rendimentos para alojamento, alimentação, que não apenas a bolsa de estudo para pagar propina. Exatamente. Concordo plenamente. Eu vou introduzir uma nova questão aqui, que se a mulher, sendo mãe, já vimos que não tem a responsabilidade exclusiva na educação dos filhos, mas em vários países do mundo, a mulher tem a possibilidade de ficar em casa até que o filho complete 18 anos. Fazer as contas, se tem mais de que um filho, já é outra história. Até que complete 18 anos, mantendo todas as prerrogativas de progressão, aumentos salariais, etc., para que possa ter uma influência maior na educação dos filhos e, por essa via, reduzir a criminalidade, a pequena criminalidade juvenil. Eu sei que em Cabo Verde há gente que pensa assim, há outras que dizem, mas isso vem perturbar a equidade de género no país. O que é que vocês pensam? Quem é que começa? Rui, é Júlio, não sei porque é que eu falei de Rui, mas pronto. Júlio, no outro dia aconteceu uma situação no meu trabalho. Um colega, homem, mandou mensagem a dizer que ele não iria porque o filho precisava dar assistência ao filho. E a pergunta que os próprios colegas fizeram, mas e a mãe? Né? E a mãe? Na mensagem, no grupo. Então, e a mãe? A mãe não tem
eu é que vou ficar. Ele precisa do meu apoio e eu é que vou, da minha assistência, eu vou dar. Quando falo que dessa questão da igualdade, né, e hoje há uma onda de pessoas contra o feminismo, que acham que o feminismo é ser contra homens, né? Mas eu pelo menos não entendo isso, não é o que eu leio, o que eu estudei de feminismo, mas sim dessa igualdade. Porque, de igual forma, o homem e a mulher participam na concepção do filho, né, da criança. Os dois têm os mesmos direitos, assim como os deveres, da sua criação. Seria ótimo se aqui em Cabo Verde, para minimizar essa falta de parentalidade, de exercício, aliás, da responsabilidade parental, que é de parte a parte, tanto da parte dos homens como da parte das mulheres, que o Estado conseguisse fazer um programa do tipo, eu não diria até aos 18 anos, mas pronto, onde essa possibilidade fosse dada aos dois, né? Dizem que desde que a mulher saiu do espaço privado, que era casa, e foi para o espaço público trabalhar fora, ela saiu do espaço privado, foi para o espaço público, mas o homem não entrou para o espaço privado, ou pelo menos começa a entrar agora, mas durante muitas décadas, né? O homem continuou lá no espaço público e a mulher continuou com o espaço privado e o espaço público, e recai sobre os ombros dela o ónus da educação dos filhos, a responsabilidade não é de certa forma, mas sim a responsabilidade da educação dos filhos, para eles não descaírem para a criminalidade, ou seja, para o mau caminho. Ela é cobrada tanto se o filho descamba para o mau caminho, mas poucas vezes é elogiada quando o filho vai para o caminho certo, porque é sempre vangloriado que ele se vai para o mau caminho, também ele é filho de pai separado, ou então é criado só pela mãe. Mas quando é um bom menino, uma boa menina, tem pais também, é o pai e a mãe, ou então é a mamãe que é uma super mulher. Eu acredito que isso não seja uma prioridade para Cabo Verde, dessa possibilidade. Sim, a questão que se coloca aqui é que se a mulher deve ficar em casa sacrificando a carreira em nome de outros valores, uma educação mais cuidada dos filhos, não é? Ou se é possível encontrar uma outra fórmula de compensação, ou seja, a educação dos filhos é garantida pela mãe e pelo pai, não é? Num período mais longo, sem sacrificar a carreira dos dois. Vera, eu aqui vou ter que fazer uma pequena observação. Eu acho que, primeiramente, a mulher não deveria estar nesta posição de ter que decidir entre a carreira e a maternidade. Assim como o homem também não tem de estar na posição de decidir entre a paternidade e a carreira. O que eu penso é um equilíbrio, é ter programas, é ter políticas que promovam, e aqui eu concordo com o Tom quando diz que o setor privado tem sim os seus objetivos e é preciso produtividade e tudo mais, mas também havendo políticas que promovam as empresas terem esta atenção, sim. É criar políticas que permitam a participação da mulher e a participação do homem, não só de forma igualitária, mas de forma também equitativa. Portanto, é distribuir este período. Se é um período de 6 meses, por exemplo, ok, nós reservamos 6 meses à mulher, vamos reservar 12 meses aos progenitores, fazer uma distribuição. E os progenitores têm esta capacidade de dialogar entre si para distribuírem esta tarefa do cuidado do filho nos primeiros anos de vida e
posteriormente. Agora, eu penso que debitar esta tarefa da educação, do cuidado e tudo que isto acaba por requerer e exigir dos pais, do homem e da mulher, a um só é muito. Portanto, de exigir ou permitir, ok, a mulher pode ficar em casa até os 18 anos porque está a cuidar, embora tenha progressão na carreira, não tenha o salário, e onde é que fica agora eu sentir que estou a trabalhar, eu sentir que estou realmente a progredir, não pelo tempo de serviço, mas por aquilo que estou a fazer, por fazer coisas que eu gosto profissionalmente, por ter esta participação ativa no mercado de trabalho e na minha profissão, estudar, evoluir não só na carreira, mas também a nível do conhecimento, da educação, e debitar isto tudo para estar em casa. Eu não penso que também isto seria uma política que iria promover aquilo que nós desejamos, ou em seja, termos de igualdade e equidade. A ideia da mulher ficar em casa está posta de lado. Eu penso que nestes termos não. O que poderia sim é ter uma distribuição entre o pai e a mãe, de acordo com as fases em que está a criança. Num primeiro momento a mãe precisa descansar, a gravidez é cansativa também, depois o parto cesariano ou parto normal é preciso descansar também, sim. Poderá ter sim um primeiro período reservado à mãe para estar em casa, mas depois é preciso distribuir esses períodos entre os dois. Pois, nós aqui já ultrapassamos aquela fase de pós-parto, não é? O problema é garantir uma boa educação complementar à escola, uma boa educação aos filhos até 16, 18 anos. Porque há uma corrente que defende, se a mulher tiver uma presença muito maior na educação dos filhos, há vários problemas que não surgem na sociedade. Tomi Melo, reservas. Essa corrente. Como? Até porque então em Cabo Verde, se assim fosse em Cabo Verde, não teríamos problemas, porque estatisticamente as crianças, os adolescentes é liderados por mulheres, as tais famílias. Não, uma coisa é ter famílias monoparentais lideradas por mulheres, outra coisa é a presença efetiva, exclusivamente dedicada à educação dos filhos até uma determinada idade. Tomi Melo, qual é a justiça que ia fazer? Para mim, essa corrente é um bocado enferrujada, sinceramente. Porque, para já, não é uma questão de homem ou de mulher. Pode ser, sim, porque, como aqui foi dito já, nós somos um reflexo daquilo que é a sociedade e viemos de tempos em que realmente essa cultura era um bocado mais fechada e agora estamos aqui a tentar abrir. Porém, seja homem ou seja mulher, todos nós temos características próprias e todos nós temos algo a passar aos nossos filhos, seja homem ou seja mulher. Se um é melhor, se um tem pior, se um vai criar um filho melhor ou pior, não interessa. Obviamente que os homens deixam as crianças fazer coisas mais perigosas, não é? A mãe das minhas filhas nunca iriam deixá-las empilhar cadeiras para tentar colocar a mão no teto. E pronto, lá isso eu faço. Mas é necessário também, ou seja, é preciso aprenderem de ambos, não é? E aqui não é dizer, não, a mulher é melhor a ensinar isso e o homem é melhor a ensinar aquilo. Não. O filho é preciso absorver coisa que vem de ambos os pais. E aquilo que foi dito há bocado, que o Júlio disse, países em que a mãe pode ficar em casa aos 8, eu iria sentir-me muito mal de viver num país desse. E por que não eu ficar em casa? Olha, parece que a Helena Ferreira fez pesquisas neste sentido, são países desenvolvidos, Alemanha, Dinamarca. Mas, Júlia, é preciso acrescentar que é distribuído. Exatamente. Que o período é longo, mas é distribuído entre os progenitores. E não quer dizer que um país desenvolvido também não possa errar. A gente não precisa ir atrás de todas as ideias que surjam da Alemanha. Temos cabeças para pensar por nós próprios.
e portanto eu acho que conseguimos sim, e o caminho é uma partilha. Portanto, os pais e as mães devem ter o mesmo envolvimento, talvez em algumas diferentes fases, sim, porque existem fases em que a amamentação, por exemplo, mas que deve ser partilhado. Eu tenho orgulho em ter essa partilha e gostaria que todos os homens sentissem esse mesmo orgulho e que tivessem esse mesmo empenho. Mas por vezes é preciso criar infraestruturas que sejam legais, que sejam infraestruturas que realmente proporcionem a que essa partilha seja feita e seja feita de forma prática, não é? Bom, eu sou defensor das minorias. Delmira não está nem nos estúdios da praia, nem nos estúdios do Mindelo. As facilidades de acesso podem ser mais reduzidas, não é? Sim. Júlia, olha, vou falar por mim. Eu não gostaria de ter de ficar 18 anos a cuidar dos meus filhos. Quando fiz a opção de mudar de carreira também, uma coisa que eu ponderei era a necessidade de ter mais tempo, sim, mas a parte profissional faz parte de mim. Eu gosto de me sentir a contribuir para alguma coisa. Eu gosto de trabalhar, como também eu amo os meus filhos, gosto da minha família, portanto, estaria a abdicar de uma parte de mim. E eu acredito que para se criar um cidadão de bem, não é porque é a mãe que educa ou o pai que educa, mas é necessário, sim, ter uma família estruturada, é ter pessoas sãs a cuidar dos filhos, porque de que adianta ter uma mãe que não se sente apoiada, que tem um monte de problemas, a educar um filho, o que é que vai passar para este filho? Eu acho que as políticas têm que começar, têm que tratar essa coisa da educação vou falar assim como antigamente, entre aspas, porque mas antigamente nós tínhamos os vizinhos que faziam parte da educação da criança, nós tínhamos os professores que faziam parte da educação da criança, a sociedade cuidava um bocado da criança, apesar da mãe era sempre a responsável por a indicada, digamos assim, por criar os filhos. Tudo recaía sobre ela, mas eu acho que naquela altura também toda a gente era uma família. A criança era vista, era educada pela sociedade também. Neste momento isso já não existe. Os vizinhos, se veem o filho de alguém a fazer alguma coisa, já nem sequer chegam. Às vezes nem os próprios pais dão espaço para que outras pessoas opinem ou então chamem a atenção ao filho. Para se combater a criminalidade, há que olhar mesmo para a família. Começar na família. E depois isto refletir-se-á na sociedade. Estar a pôr isto mais uma vez, o encargo da mãe, pôr em cima da mãe o ónus de criar um bom cidadão e com isso diminuir a criminalidade, estamos mais uma vez a pôr um peso em cima da mãe. Portanto, eu não gostaria de estar num país porque eu não ia adotar e se calhar a sociedade ia olhar para mim com a cara de julgamento do tipo que eu não sou uma boa mãe, mas isso já são outras questões. Por isso também, como o Tommy, estou consigo, é uma corrente um bocado enferrujada. Pois é, eu enquanto mãe, ao longo dos 18 anos que a minha filha já foi estudar, desde os 3 meses de vida dela que eu no início tirava 5 minutos do dia só para mim. Começou com 5 e à medida que ela foi crescendo, foi aumentando esse tempo. E as pessoas me criticavam quando diziam: Vera, tu estás aqui e a tua filha, ela está lá em casa, eu tenho que ter um tempo para mim. Eu não me vejo a não produzir, a não contribuir com trabalho para esta sociedade, para o mundo. A vida de uma mulher não deve resumir-se a ter um filho e educá-lo até aos 18 anos. Ou não deveria?
Sim, aí também mas aqui em Cabo Verde eu não tenho dados, não tenho estatísticas, nem sei se há estatísticas que permitem uma conclusão, uma análise. A mulher é mais prejudicada na questão do desenvolvimento de uma carreira profissional. Olha, não há dados, mas eu tenho uma coisa a dizer em relação ao novo PCFR, nem sei como dizer isto. Para a progressão, para além do tal concurso, em determinados níveis para passares, para te candidatares à progressão, tens de ter pós-graduação, mestrado, em alguns níveis, doutoramento. Tens de ter feito cursos relacionados com a tua área, quer dizer, com a função que desempenhas. E eu sinto que nas condições e com a cultura que nós temos, porque a cultura é feita por nós e nós podemos mudar, eu vejo que o homem terá sempre uma vantagem, porque a mulher, para estudar, se tem filho e tem de estudar, tem de arranjar sempre quem fica com os filhos. A Delmira pode explicar isso melhor do que eu, porque eu não tive essa experiência pelo menos de ir a uma universidade. Tende a dedicar tempo para o estudo, ao mesmo tempo também tem de cuidar dos filhos, da casa e do trabalho. E o homem, não sendo possível, pelo menos do ponto de vista biológico, o período da gravidez, que são 9 meses, o pós-parto, que não permite, do ponto de vista físico, pelo menos, a deslocação para uma universidade para fazer o curso. Então, nesse aspecto, eu acho que a mulher acaba por ficar prejudicada. Mas acho que podemos ir para os dados com, por exemplo, quantos homens, dependendo da faixa etária, ver quantos homens é que têm, a nível da administração pública, que têm mestrado ou doutoramento, e também na mesma faixa etária a quantidade o número de mulheres naquela mesma faixa etária que têm mestrado e doutoramento. Ou pode-se fazer a nível dos professores universitários, professores e professoras, ver o rácio, quem tem mestrado e doutoramento e qual foi a faixa etária em que conseguiram fazer isso. E provavelmente o Júlio vai poder verificar que a maior parte das mulheres que fizeram mestrado ou doutoramento deixaram a maternidade para mais tarde. Vamos atender João Lima, que está ligado ao sector das pescas. Bom dia. Bom dia, Júlio. No sector das pescas, nós já temos empresárias de pesca, não é? Mas, em geral, a atividade de pesca é uma atividade exclusivamente para homens. Mas, de qualquer maneira, a sua colaboração é bem-vinda. É verdade. Primeiro agradecer todo o painel, porque é muita gente conhecida, desde dos homens que estão no programa e as mulheres, e o grande amigo e jornalista Júlio. Não, para dizer, de facto, é um tema muito interessante. Antes de entrar na questão das pescas, eu estou a viver isto porque estou com um bebê, já um miudinho de 1 ano e 6 meses, e de facto o que o pessoal está a dizer é muito interessante este tema, porque o pai e a mãe têm um papel fundamental antes do parto e pós-parto. E uma mulher, de facto, tem que ter um apoio de 1000% do seu companheiro, do seu marido, porque é impossível, a idade que eu tenho neste momento e a experiência que eu estou a viver, uma mulher mãe solteira conseguir gerir toda a sua vida pessoal e iniciar uma gravidez e depois criar a criança sozinha e ainda para ter de estudar ou fazer a sua vida profissional. É uma coisa de loucos, de facto. E aqui eu chamo a atenção aos meus colegas homens cabo-verdianos, que devem, de facto, ter muita responsabilidade quando se quer ter uma vida familiar e ter um filho e construir uma família, porque
E isto traz muitas responsabilidades e ambas as partes, tanto o homem como a mulher, têm que definir os timings e definir a vida, porque, vou dizer uma coisa, agora eu posso dizer isto, eu tive de sair da presidência da APES, a maior razão que me fez tomar a decisão porque eu tinha um filhinho que estava a chegar. Eu tenho que dispensar todo o tempo para apoiar a mãe, que é a minha esposa neste momento, e garantir a sustentabilidade familiar em todos os sentidos, porque sozinha uma mulher é impossível. E eu já tinha um filho de 30 anos, estou agora com este de 1 e 6 meses, e com 48 anos que eu tenho, eu estou a viver um momento de cada vez valorizar mais o papel da mulher, porque hoje você já é um homem mais maduro. Qualquer homem tem um conselho. João Lima, eu estou a ver que vai ser convidado para ser embaixador do primeiro Fórum Mulher e Desenvolvimento, não é? É verdade. Qualquer homem que quer dar valor à mulher tem que fazer o papel que eu estou a fazer neste momento, porque a mulher não consegue. Desde acompanhar uma mulher, a entrar no hospital para dar luz, eu não tive coragem de assistir, e depois acompanhar toda aquela fase dos primeiros meses, é uma coisa extraordinária e você consegue viver o que é que a sua mãe passou consigo noutros tempos. Nós é que nós temos naquela altura em que, isto aqui tem que ser dito, o homem cabo-verdiano, alguns, não valorizava muito a mulher e de facto a mulher tem que, e nós os homens responsáveis temos que ajudar a mulher a discutir os seus direitos, debater, porque nós temos um papel fundamental na sociedade e ambas as partes têm que discutir isto. Na pesca é um setor que nós temos. Nós temos um setor que a mulher empoderada está a conseguir pagar. A maior armadora de Cabo Verde é uma mulher. Sim, a maior armadora de Cabo Verde é uma mulher, mas não vai à pesca. É armadora. Aqui nós temos os homens pescam e as mulheres vendem. Embora já há homens a vender. Sim, eu ia dizer, já a vendedora de peixe é homem, mas a mulher que tem esse tipo de serviço, tanto na pesca como na agricultura, é preciso ter essa vivência para saber o que é que uma mulher passa para criar um filho com uma tina na cabeça, tem que abandonar o filho na casa ou tem que deixar na casa de alguma amiga, mas felizmente já há um trabalho de Santo Antão à Brava, que entre as creches que as câmaras municipais apoiam muito, já o país está a dar um sinal claro no apoio às mulheres que têm esse tipo de dificuldade e nós todos temos a responsabilidade de apoiar neste processo. O que eu tenho dito é que aos meus amigos, nós os homens, quando chegamos a uma certa idade, temos que ter muito mais responsabilidade em fazer um filho e apoiar, de facto, toda a família, porque a estabilidade do ser humano vem da família. O pessoal que está aí na rádio nesta boa conversa, e eu que estou aqui a ouvir, todos nós viemos de boas famílias, e todo mundo vem de uma boa família. Agora, tem que ter a base familiar. O pai e a mãe é o alicerce de construir cidadãos bons por uma sociedade saudável. Isto é claro. É preciso especificar. Em Cabo Verde eu tenho ouvido muito o governo. Não, o governo não educa. O governo cria políticas para as pessoas educar. E o Estado somos todos nós. E às vezes eu tenho este debate com pessoas nas ruas, porque o governo não é culpado de nada. Culpado das asneiras que nós temos, jovens violentos, nos tráficos de drogas, a dar cacibotes, a responsabilidade vem dentro de casa, dos pais. Porque é inadmissível. Eu estou a educar um filho, com 16 anos, ele já manda na sua cabeça. Vamos chegar a casa 4 horas de madrugada ou 6 da manhã. Não. O pai e uma mãe têm que ter pulso. É a regra, a nossa educação que tivemos. E como diz de vez em quando o cardeal Dom Arlindo Furtado, é preciso ter a capacidade de dizer não. Claro. Você tem que educar um filho com capacidade de dizer não, dar as boas lições de vida que nós todos aprendemos e educar um cidadão de bem e colocar na sociedade. Já consegui colocar um com 30 anos, hoje está nos Estados Unidos, formado, a fazer a sua vida, agora vou lutar. Eu peço a Deus que me dá vida para colocar isto no enquadramento da vida e quando eu desencarnar que eu for deste mundo, para deixar 2 cidadãos de bem para esta humanidade, porque esta humanidade está perdida, porque as famílias estão a desmoronar. E eu repito, quem quer constituir família tem que abrir mão
de muita coisa, senão isto não vai dar. Muito bem, agradecimentos João Lima pela participação. Nós vamos a São Vicente. Tommy Melo tem uma agenda apertadíssima hoje, tem de sair mais cedo. Tommy, o que é que tens para nos dizer? Por acaso a agenda são as duas crianças, não é? O meu círculo de apoio tem que fazer o almoço e eu tenho que retornar à base para apoiar. Portanto, olha, gostei muito de estar nesse painel, gostaria de continuar. Júlio, espero que se abram mais painéis desse tipo, porque realmente muito ainda tem que ser falado e vemos que as pessoas lá em casa conseguem ouvir realmente e conseguem começar a refletir em outras perspectivas que têm que ser tomadas. Um abraço ao Júlio e a todas as senhoras que fazem parte do painel. Obrigada. E pronto, estaremos sempre juntos e eu espero que vocês que estão aí na praia que participem no fórum no próximo dia 30 e que realmente muito saia dali e que consigamos seguir esses passos. Muitíssimo obrigado, Júlio. Agradecimentos, Tommy Melo. Quando eu te convidei, eu fiquei com o pé atrás. Será que ele vai aceitar? Não vai aceitar? Júlio, eu tenho coragem para quase tudo. Só tenho medo de baratas, como digo. Muito bem. Agradecimentos ao Tommy Melo por ter encontrado tempo para participar connosco num intervalo nessa responsabilidade de babá de fim de semana. Muito obrigado. Muito bem, quem está longe neste momento é Delmira Veiga, não é? Sim, estou longe, sim. Da praia do Mindelo, não é? Respondendo um bocadinho a questão da Vera, que pronto, resolvi voltar à universidade, eu só consegui com planeamento e com o comprometimento também do pai, das crianças, em que foi preciso sentar e falar e distribuir as coisas, as tarefas. Também isso é um privilégio de uma família de boa renda em Cabo Verde, claro. Não é? Sim, eu não nego, sou privilegiada, sim, porque eu tive também este apoio por parte da minha família, por parte do meu companheiro, privilegiada neste sentido, não é? Mas isso tem a ver com boa renda familiar? Também. Ou depende apenas necessário um planeamento da pessoa? Depende primeiro da pessoa. Porque eu, para fazer aquilo, eu tive que ter a coragem de dizer que isto já não me serve mais, e quando eu tomei essa consciência fui fazendo o meu próprio planeamento e tive que abrir mão de muita coisa, portanto não foi assim, olha, agora vou deixar o meu trabalho, vou começar a estudar. Não, foi necessário um planeamento, porque há compromissos que têm que ser cumpridos. Por isso que a primeira coisa que eu disse foi um planeamento. Foi feito um planeamento, foi feito também, houve um compromisso das partes, por parte do pai das crianças. Houve também um compromisso da minha parte em que eu ia entrar naquilo e só tinha uma saída, ou seja, eu tinha que fazer aquele curso naquele exato tempo. Eu tinha que, entretanto, posteriormente ver quais seriam as saídas profissionais. Entretanto, também tenho de dizer que trabalhei nos últimos 2 anos, ou seja, ainda terminar o curso, tive 2 anos a trabalhar. E sim, é um privilégio, agradeço. E aproveito também aqui para pegar numa coisa que o João Lima falou, na questão das peixeiras, que eu tive este privilégio. Também posso dizer que, em relação à Vera, também tenho o privilégio de ter um pai presente. Eu muitas vezes já lhe disse que ela é uma mulher de coragem por ter conseguido tanta coisa sendo mãe a solo, né? Mas também, voltando à questão das pessoas da baixa renda, e é o que o Johnny disse, o Estado aqui realmente ele tem que olhar e criar as políticas necessárias para, quer que seja a Maria Peixeira ou a Vera Lúcia,
terem oportunidades de crescerem profissionalmente, quer seja criando espaços onde as mães sentem que os filhos, isto no caso das famílias monoparentais, agora vou falar assim porque também há pais que criam os filhos sozinhos, fazer com que os pais sintam que os filhos estão num espaço seguro e possam desenvolver a sua atividade tranquilamente. Espaços seguros esses que também garantem uma boa educação às crianças, para que quando chega no final do dia a família se reúne, que não haja aquela preocupação de que o filho passou o dia inteiro na rua a fazer o quê? A ser educado pela vida. Está a pensar em creches e noutras estruturas, porque creche... Exatamente. Creche até 8, 7, 5 anos, mas depois há outras estruturas que devem existir, não é? Exatamente, sistemas de apoio às famílias também, no sentido de, como o Johnny disse e que eu já disse anteriormente, se nós queremos construir uma sociedade de bem, nós temos de começar pelas famílias. E se há pessoas que têm mais privilégios do que outras, o Estado tem que olhar para as pessoas e por isso é que nós somos um Estado também social, não é? Ver onde é que é necessário criar essas tais políticas para que a mãe, o pai possam desenvolver a sua atividade sentindo que o filho também está seguro, mas também criar uma política de responsabilização também, não é? Porque depois há esta cultura de lavar as mãos que está a dar os frutos que nós agora estamos a colher. Por isso é necessário olhar para isto. Por exemplo, quando a Vera fala que as pessoas, no caso dos PCFRs, quando estipula alguns requisitos para a progressão, neste caso a questão dos mestrados e que as pessoas têm que ponderar se vão estudar, eu acredito que quando uma mãe vê aquilo, a primeira coisa, se não é o primeiro, é o segundo pensamento, é o que é que eu faço com os filhos? Como é que eu vou fazer? Ou se ainda não tem, é capaz de adiar a maternidade, se tem, vai pensar como é que há de fazer, como é que vai ser a gestão, não só dos filhos, mas como também da casa, e só depois é que vai pensar no curso. O homem, geralmente, diz assim, está aí um curso, espetacular, vou lá. É o primeiro pensamento, eu quero. Nós temos essa consciência. E é necessário alterar. Ou seja, a única forma de garantir que a mulher chegue em postos na administração pública de muito mais responsabilidade, digamos, dirigentes de topo, é preciso que haja estruturas de apoio, não é? Claro. É isso que está a dizer. Eu acredito que sim, é necessário que pelo menos que tenham oportunidades para... sejam criadas políticas para lá onde é necessário. Mas também eu digo, Júlio, é preciso nós, as mulheres, também nos responsabilizarmos. Porque vou ser crucificada, talvez pelo que é que eu vou dizer, mas também nós temos que saber escolher os nossos parceiros. Quem é que vai ser o pai do nosso filho? Porque no reino animal, ok, há essa seleção. Se nós decidimos que vamos ser mãe a todo custo também, não é bem assim. Não é uma coisa em que eu vou ser mãe e ponto. E é por isso também que eu tenho respeito e admiração pelas mulheres que decidem não ter filhos. É uma responsabilidade pôr um filho no mundo. E então nós temos que começar a olhar para isto também, olhar para nós e dizer se nós estamos preparados para. Isso também é fundamental. Júlio, em relação ao que a Delmira diz de nós, as mulheres, termos a responsabilidade de escolher quem são os pais, quem serão os pais dos nossos filhos. Há muitos anos eram 3 jovens, mais novas do que eu, elas estavam com, acho que por volta dos 30 anos e tinha uma lá que estava a dizer para as amigas, eu vou 15 dias fora numa formação
Mas eu não tenho confiança de deixar o meu filho com o meu marido, então eu vou pedir para a minha sogra ficar com o filho. E eu, atrevida como sou, porque eu conhecia uma delas, por acaso ela até hoje não tem filho, e é uma das mulheres que decidiu que não quer trazer um filho para este mundo. Eu disse assim, olha, desculpa, eu estava ali sentada, ouvi a tua colocação, eu queria te perguntar uma coisa. Porquê é que escolheste casar com um homem que tu não confias para deixar um filho teu com ele? Tu não é um filho quer dizer, não é um cão, não é um gato, mesmo que fosse, não é nada estranho, é o vosso filho. Porque ele não vai cuidar dele, provavelmente não vai dar comida como eu dou. Eu sei, não vai dar comida como tu dás, não vai pentear como tu penteias, não vai dar banho, molhando a cabeça primeiro, ele provavelmente vai começar pelo pé, mas ele vai cuidar. Para de tratar o teu marido como uma criança que ele não é, como um incapaz que ele não é. Se ele deixa que seja ele a sentir a necessidade de pedir ajuda à mãe, à avó, para cuidar do filho, mas não deve ser tu a impores que a tua sogra é que vai ficar com o filho, porque tu sentes que ele não é capaz. A questão que a Delmira coloca é ligeiramente diferente. Não, isso tem a ver com... Ou seja, se ela escolheu aquele homem para ser o marido dela, para um projeto de vida, como é que não consegue confiar? E ela considera o homem incapaz de cuidar do filho. Se o pai não é incapaz de cuidar do filho, quem é que vai cuidar? Porque é que nós mulheres partimos do princípio que o homem não sabe trocar fraldas? Bom, eu quando a minha filha nasceu eu sabia trocar fraldas porque eu já tinha criado irmã mais nova. Primeiro filho. Não, irmã mais nova não, o sobrinho, que é como um filho para mim. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo do meu irmão. Meu irmão é um pai espetacular e é um tio também. Eu lembro da primeira vez que ele trocou as fraldas da minha filha. Ele gastou quase metade das toalhitas para limpar o rabo. E eu olhar para aquilo e disse, olha, não é preciso tanto, é só... Eu ensinei, porque era a primeira vez. Já quando nasceu a filha, foi ele ficou chateado porque não deixaram entrar no hospital, mas pronto, ele é que deu o primeiro banho, trocou a primeira fralda, ele penteia a minha sobrinha de forma toda torta, mas a filha está penteada, está com o cabelo limpo, está com a roupa limpa, ele dá de comer, dá de forma diferente da minha cunhada, mas dá. Nós temos de parar de achar que os homens são incapazes, são uns inúteis quando diz respeito a cuidar. Eu nasci como mãe no dia que a minha filha nasceu. Os pais também é assim. A questão, eu vou pedir à Delmira que recoloque a questão dela. Okay. Porque a questão que ela está a colocar é ligeiramente diferente. Não é o que deve a mulher pensar do homem, mas a escolha que faz sem levar em conta determinados critérios. Sim. Não é isso, Delmira? Sim, exatamente. Ok, tá bom. Eu aqui aí agora iria acrescentar a Edelmira. Edelmira. Delmira, desculpa. Eu peço desculpas, eu estou a errar desde o início. Eu até anotei Edelmira. Estou aqui a dizer desde o início, vou tirar o E aqui. Bom, nesse tema, eu acho que aqui eu tenho alguma observação a fazer. É que às vezes há todo esse trabalho de escolha. Ok? Há todo este trabalho de escolha do pai responsável, comprometido, há todo um comprometimento para terem filhos e, entretanto, depois que o filho nasce, a criança nasce... A pessoa muda de figura. A pessoa muda de figura e temos imensas mães com essa mesma experiência. Portanto, eu penso que há sim essas duas situações, daquelas que o filho, eu vou dizer entre aspas, calhou, nasceu, não estava planeado e não houve tempo suficiente para abordar vamos ter filho, não vamos ter filho.
obviamente que será muito mais complicado, mas há aqueles que foram muito bem planeados, mas que depois do evento a coisa não funcionou. Eu acho que vamos voltar aqui à responsabilização. Para mim aqui não tem esta de se eu escolhi bem ou se eu escolhi mal. A partir do momento em que a criança vem, é preciso mudar de chip. Eu agora sou mãe, eu agora sou pai. E eu concordo com aquilo que o João Lima disse quando referiu que muda completamente tudo, que é uma rotina totalmente diferente, que é preciso fazer concessões. É preciso fazer concessões. Eu não posso querer ser mãe e agir como uma mulher que não tem filho. Isso é impossível, assim como o pai também não pode ser pai e agir como se não tivesse um filho. Portanto, eu penso que voltamos à questão da responsabilização parental, e em Cabo Verde falta responsabilização parental. Nós temos que ver essa questão, por exemplo, das famílias monoparentais. Eu sempre digo que na maior parte é uma situação circunstancial. Não é escolha da mulher ter filho sozinha, ser mãe solo e criar os filhos com toda essa responsabilidade sozinha. É um desvio de responsabilidade em que o pai ou é muito pouco participativo, ou o pai pura e simplesmente debita tudo aquilo na mulher, na mãe, e diz, não, ela sabe fazer, ela que se vira, ela que se dá conta, vai conseguir. Super mulher. Eu estando presente ou não estando presente, vai conseguir. É mãe. As mães sempre conseguem, sempre dão um jeito. Se alguém não fizer, eu acho que, ou consciente ou inconsciente, esta é uma realidade prática, e se assim não fosse, não teríamos também este número estatístico tão evidenciado e até brutal, eu diria. Mas eu penso que, e voltando à questão inicial do Júlio, por isso é sim, a carreira da mulher é sim afetada. Eu volto a dizer que a mulher não deveria estar neste papel, mas afeta. Mas há caminhos, para conciliar. Exatamente, há caminhos para conciliar, e concordo com a Adelmira quando diz que depende também da própria mulher, como é que quer ver a carreira, como é que quer subir na carreira, como é que quer, ela, por exemplo, escolheu, vou mudar agora, fez um planeamento, chegou lá, sim, mas também é preciso sim ter esta política de apoio, essa estrutura de apoio institucionalizada, não é só voluntária, da mãe, do avô, da avó, dos tios, mas é uma estrutura institucionalizada para que possa permitir quebrar estas barreiras que afetam sim a carreira da mulher. A mulher faz concomitantemente, é mãe e concomitantemente também é uma profissional. Ela quer estudar, vai estudar. Eu vou dar o meu exemplo agora. Eu fiz a minha pós-graduação, fiz o meu mestrado, tudo bem, mas foram às altas horas a estudar, enquanto a criança estava a dormir, enquanto chegava do trabalho ainda era preciso fazer coisas, aquela lide doméstica, e depois agora, ok, vou concentrar, preciso de mais dinheiro, vou trabalhar, vou fazer umas horas, um trabalho extra aqui, ou outro trabalho extra ali, sim, vou fazer. Mas isso não é uma questão que eu vou dizer, eu me orgulho por conseguir assim. Mas eu tenho a minha rede de apoio. E eu só consegui, ainda que fosse às altas horas, ou ainda que fosse aos finais de semana, ou em outros momentos, porque eu tenho a minha rede de apoio. Aliás, eu estou nesse programa porque eu tenho a minha rede de apoio. Deixei o meu filho com a minha rede de apoio para vir para cá. Portanto, eu acho que há uma rede de apoio, sim, que é aquela rede mais próxima da própria família, dos avós, dos tios, dos parentes, mas é preciso criar, sim, uma estrutura, e isto também é o papel do próprio Estado, porque o Estado também tem esse dever de zelar e velar pela família, e não interessa o tipo de família, e zelar para que haja essa estrutura, para que também a mulher, de forma
equitativa, consiga progredir na carreira, sentir-se bem na sua profissão e avançar na sua carreira em oportunidades iguais com os homens. Olha, se fosse na Assembleia, eu já ia dizer, o seu tempo esgotou. De todo modo, há caminhos possíveis, Vera, para conciliar família e carreira profissional. Há caminhos possíveis, mas acabamos sempre voltando para a rede de apoio. A Delmira costuma dizer que eu sou que eu fiz um trabalho bem grande em ser mãe solo. Eu digo que foi uma decisão minha, racional, de ter um filho sozinha, consciente que era sozinha. Longe de ser produção independente. Quase isso, mas pronto. Eu contei com o meu irmão, porque apesar de ser irmão, eu acho que ele não é o pai, não tinha a obrigação de. Mas eu viajei, teve uma altura da minha vida que eu viajava muito a trabalho. A Adriana já não amamentava, o que era, quer dizer, que é uma vantagem, ou seja, já comia, já se alimentava, e então deixava. Teve uma vez que eu fiquei 2 meses sem ver a minha filha, porque eu fui para uma formação... E nem havia internet como agora, não é? Exato. Eu mandei a minha filha para São Vicente, eu disse, vou mandar, ainda ela custava só 1.000 e tal escudos de bilhete de passagem. Mandei, fui fazer a formação, voltei, não encontrava ninguém para me trazer, em quem confiar para trazê-la de volta. Eu não tinha condições financeiras para pagar uma passagem limitadamente para ir a São Vicente buscá-la, então tive que esperar até surgir uma oportunidade de ir a trabalho e de trazê-la. De tal ponto, quando eu cheguei, eu lembro da minha falecida mãe estar com ela, ela virou-se para a minha mãe e disse assim, ela é quem? Apontou para mim e disse, é quem? Ou seja, 8 semanas sem ver a Adriana, mas eu sabia que era importante para mim, né? Porque uma pessoa muito sábia me disse, logo quando a Adriana nasceu, que é assim, a mãe tem que estar feliz para que o filho esteja também feliz. A mãe tem que estar bem para que os filhos também estejam. Para uma mulher sozinha é mais difícil sem sem uma rede de apoio confiável, tá? Mas acredito que com uma mulher que tenha um companheiro e mais a rede de apoio, é possível sim, desde que seja com um planeamento. E não tem a ver só com a parte financeira, porque teve uma altura na vida que eu tinha condições financeiras para ir no mestrado e fazer, mas eu não tinha disponibilidade de tempo, porque a minha filha demandava muito. Então é questão de essa conciliação não tem obrigatoriamente a ver com a capacidade financeira? Não. Essa conciliação entre família e carreira profissional? Eu acho que não. Quer dizer, haverá casos onde a mulher, né, pode... Vou dar um exemplo de uma pessoa que infelizmente já não está aqui connosco. Ela queria trabalhar. Ela queria trabalhar, não queria ser a dona de casa, né? A mãe, dona de casa e de esposa. E pronto, ela trabalhava, mas o que ela ganhava, porque não tinha curso superior, era quase o que ela pagava para uma empregada doméstica, para uma funcionária do lar. E então ela a certa altura ela chegou à conclusão que ela estava a ganhar para pagar a empregada. Eu disse, não, então eu vou ficar em casa, né? Tomar conta, cuidar da minha casa, da minha família. É uma escolha dela, que ela fez
por causa da situação, pronto, é a situação financeira, mas eu estou a dizer assim, uma mulher que decida que quer fazer carreira e ter família é uma questão de planificação. Independentemente da robustez financeira. Não, claro que... não, Júlio... Sim, espera. Temos uma emergência de tal. Acho que ele queria que tu respondesses, Delmira. Eu acho que está a provocar, Delmira. Eu sei. Júlio, a disponibilidade financeira ajuda, mas não é importante. Exatamente. A primeira coisa tem que partir da pessoa. A primeira luta é a luta interna, é o que eu digo sempre. Uma pessoa pode ter todas as condições financeiras, se não tiver essa capacidade, essa vontade de progredir, de ir atrás do que é que quer, não serve de nada. A primeira coisa é, sim, eu quero chegar a um determinado patamar. O que é preciso eu chegar lá? A parte financeira ajuda, mas não é importante, não é tão importante. Depois, quando se é mãe, depois sim, vem aquela questão, rede de apoio. Eu tenho ou não tenho? Porque se não tenho rede de apoio, vai-me dizer, mas tem a parte financeira. Mas rede de apoio tem que ser com pessoas com quem tu confias. O dinheiro compra isso? Não. Aí depois vem a parte financeira. Eu vou ter que trabalhar para pagar, digamos assim, os cursos que eu tenho que fazer. Vem a parte da ginástica financeira que se tem de fazer para se concretizar o sonho ou o plano. É um meio como outro qualquer, como eu digo, os recursos humanos, os recursos pessoais, é mais um meio, pode ajudar. E muitas vezes eu digo, a disponibilidade financeira acaba por funcionar como uma zona de conforto. Sim. Ou seja, se tem, eu não preciso de mais. Mas muitas vezes não se trata disso. Muito bem, nós estamos a sensivelmente 5 minutos do meio-dia, que é o nosso tempo limite. Temos, digamos, de começar a trabalhar para encerrar o programa sem ficar questões pendentes. Ou há questões pendentes que dariam mais um programa? Há muitas. Júlio, no dia que conseguires trazer aqui 4 ou 5 participantes homens para falarem, para debaterem sobre a paternidade, nem digo responsabilidade parental, a paternidade, o que é que leva um homem cabo-verdiano a decidir ter um filho, o que é que lhe passa pela cabeça em relação a como é que é educar um filho, qual é o papel que o pai tem, ou seja, no fundo é para discutir que homem cabo-verdiano temos, que homem cabo-verdiano estamos a ser que temos agora como espelho para as gerações que estão por vir, sabe? Eu gostaria muito, eu iria assistir, como assisto sempre aos sábados, e eu iria inclusive participar. Eu não gostaria de ter de ouvir na rádio um programa destinado à paternidade com mulheres. Muito bem. O desafio está lançado. Nós temos o que ficou aqui é que é possível, é que há caminhos para a conciliação entre família e carreira profissional. Há muita coisa ainda para resolver, não é? Talvez estás a sugerir alguma alteração ao PCFR aí? Ou... Não. Desculpa. Não. Eu acho que não seria de toda alteração, mas sim é criar as oportunidades, é trazer aquilo que nós queremos, o princípio da equidade, para que tanto o homem quanto a mulher tenham as condições necessárias e possíveis para progredir
nas suas carreiras de forma igualitária. Mas eu penso que sair deste programa também sem apresentar alguma solução ou alguma sugestão, diria, também não... Então estamos num ateliê, não é? Não, mas eu penso que todos nós compomos essa sociedade, todos nós estamos aqui para de alguma forma contribuir e a contribuição acaba por trazer benefício a todas nós que estamos aqui neste programa, mas também a própria sociedade. Por isso eu penso que é bom trazer esses espaços de debate, de conversa de forma descontraída, mas também é preciso tomar sim esta consciência de que há obstáculos, de que há barreiras que afetam sim esta conciliação da carreira profissional da mulher e da maternidade, e que isto não deve ser um ponto de julgamento para categorizar ou classificar como uma má mãe ou uma má profissional. Muito bem. Adelmira, nós agradecemos também pela sua participação e ficam logo os cumprimentos de despedida à Helena Ferreira. Um bom fim de semana no Tarrafão. Muito obrigada, Júlio. Muito obrigada, Vera e Helena, e também ao Palmi, que já não está connosco. Muito obrigada. E obrigada aos ouvintes também. Muito bem, nós vamos ficando por aqui nesta edição de Raio-X. Naturalmente que no próximo sábado cá estaremos para mais uma edição, um outro tema, ou provavelmente sempre relacionado com a mulher. Não podemos esquecer que no próximo fim de semana, não é, Vera? No dia 30 há o primeiro fórum internacional Mulher e Desenvolvimento, e há muita gente que vem, a presidente da Comissão de Género da União Africana, e há gente do Brasil também, gente importante. Ficamos por aqui. Não se esqueça que segunda-feira às 7 temos encontro marcado no primeiro jornal. Bom fim de semana. Raio-X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. Conheça Boa Vista, Brava, Fogo, Maio, Sal, Santo Antão, Santiago, São